Olá, tudo bem com vocês? Eu aqui direto de São Francisco, com a Golden Gate atrás de mim, para falar para vocês de mediação. Novamente, vamos falar do novo papel constitucional do Ministério Público, né? Um papel mais democrático, mais de acordo com a Constituição de 88, uma releitura do trabalho que a gente já tem feito. Vou dividir aqui com vocês a minha tela para a gente continuar falando aí o que é, que habilidades, que novas responsabilidades esse novo papel do MP traz. Vimos aqui que o MP ele é o incumbido aí, ó, da defesa da ordem jurídica e também do regime democrático. E que a gente não quer qualquer ordem jurídica, mas uma ordem jurídica justa, realmente justa. E que democracia não se refere simplesmente a votar ou a democracia participativa, mas uma democracia mais sofisticada, a chamada democracia deliberativa, onde a gente pode participar, conversar, influenciar no processo, falar, ser ouvido, ser de fato considerado. Bem, isso nos exige um treinamento, uma educação para o diálogo, para o consenso, né? E esse é o novo, é a forma de atuação mais consentânea com o novo papel do MP, que deixa de ser simplesmente custos legis para ser também custos societários e, por que não, custo iuris, ou seja, fiscal não só da lei, mas da sociedade e também do direito, não é mesmo? Bem, isso porque há uma nova divisão, uma nova suma divisio, que a gente fala constitucionalizada com a Constituição de 88, a clássica divisão entre direito público e privado se encontra superada. E a gente fala agora a divisão entre os direitos individuais e direitos coletivos. E o MP é o titular mais adequado para tratar de ambos os direitos, né, com essa função tão importante. Então, a gente exige do MP também, com grandes responsabilidades e grandes deveres, né? Como já diria o Homem-Aranha. A gente exige dele aí uma função, uma atuação mais proativa, mais próxima do cidadão, né? Um MP resolutivo, que resolve, diferente do MP demandista, que só demanda perante o judiciário, um MP mais reativo, né? Então, a gente amplia aí esse horizonte de atuação do MP, inclusive atuando preventivamente, sim, porque há alguns direitos desses tão importantes que cabe ao MP a defesa, principalmente direitos coletivos, da saúde pública, do consumidor, do meio ambiente, da criança, do idoso, que demandam uma atuação prévia do MP. Não dá para esperar o dano acontecer, porque esse dano, muitas vezes, ele não tem como ser reparado. Então, esses instrumentos aí da autocomposição, principalmente a mediação que a gente tem falado, eles são essenciais e muito adequados para essa atuação aí, ó, da tutela preventiva do Ministério Público. E aí, falamos na aula passada da pré-mediação, né? Começamos a falar especificamente dessa fase aqui antes da mediação. E na aula de hoje vamos falar da mediação propriamente dita. Vimos que lá na pré-mediação o mediador se reúne com cada um dos mediandos, faz a escutativa dos seus interesses, das suas necessidades, das suas questões, do seu ponto de vista, explica as regras do procedimento de mediação, principalmente se certifica da voluntariedade, da vontade dele de participar, né, a todo tempo, e aí organiza toda a fase da mediação, propriamente dita, né, que ocorre ali num ambiente seguro, confortável, neutro, né, com a mesa que a gente falou que é redonda, propícia para o diálogo, para que a gente possa observar um ao outro sem barreiras. Vimos também técnicas na aula passada de criar essa conexão com o mediando, né? Como a técnica do espelhamento, aqui que a gente vê entre o Putin e o Obama, né? Um espelhando, até os grandes líderes mundiais usam essa técnica, espelhando a conduta do outro, para criar essa reciprocidade, essa relação com menos barreiras, né? E a técnica da reciprocidade, que a gente viu de alguém começa dando, esperando que receba, né? E a gente sabe que recebe, no mínimo, aí,
uma boa dose de dopamina, do hormônio bom. 1 minuto, por favor. A bateria do notebook está se acabando, por algum motivo que eu desconheço, mas tudo bem. E a gente entra na aula de hoje na fase da mediação propriamente dita, né? Como que vai acontecer essa mediação, as fases dela. Então, vamos falar para você aqui, primeiro, da fase de abertura, quando o mediador ele abre o evento. Então, ele fala num tom informal com as partes, nada de formalidade, daquela rigidez, sempre com cordialidade, pequenos gestos, pequenas gentilezas. Ele se apresenta e pergunta a cada um dos medianos como é que eles gostariam de ser chamados, né? Faz uma explicação simples, bem simples da regra do procedimento, das garantias e dos princípios que ele já fez na reunião particular, que a gente chama de cálculos, né? E se certifica se todos compreenderam bem essas regras e se estão de acordo com elas. Por exemplo, de regra, que cada um fala no momento, um não interrompe o outro. Tem momento de falar, e aí, enquanto fala, o outro escuta, e vice-versa. E que a ordem de quem começa falando, quem começa ouvindo, isso não interfere no resultado do processo, né? E aí, escolhe quem vai começar falando. A nossa dica é que siga um critério objetivo de escolha de quem começa falando. Por exemplo, quem procurou o serviço de mediação. É a dica que fica aí. E esclarece também que todos terão oportunidade de falar, de expor seu ponto de vista, né? Reforçando sempre aí a questão de que eles são parceiros na construção do acordo, e não necessariamente opositores, que eles precisam trabalhar conjuntamente, né? Então, essa é a fase da apresentação, estabelece essa relação de confiança que já foi previamente construída com eles, mas ele continua demonstrando a sua atenção e a sua imparcialidade. Então, olha para os dois, não olha demasiadamente para um, escuta os dois, né? Ressalta a confidencialidade do processo, que o que for dito ali na mediação ali fica, e a responsabilidade deles para o bom tratamento, para as regras de cordialidade sem excessos na linguagem, não é? E a responsabilidade deles na formação do acordo. E aí começam essas exposições da parte. Enquanto a parte está expondo, não se interrompe, deixa fazer um relato livre, e só no final o mediador faz perguntas, parafraseando, para certificar de que entendeu bem. E se o mediando corrigir, é o que o mediando diz, é de acordo com a correção dele, tudo bem? Então, escuta atentamente. O mediador evita apartear ou fazer perguntas durante o relato de um mediando. Por quê? Porque isso pode dar a entender para o outro mediano que ele também pode interromper. Lembra a técnica do espelhamento, que a gente repete a conduta do outro? Então, não faz isso, tem que ter cuidado. As perguntas, você mediador, você faz no final, tá certo? E aí, você garante nesse ambiente seguro que todos possam expor seus sentimentos e seu pensamento. Tem oportunidade de serem ouvidos, de serem compreendidos, né? Gerando esse ambiente aí de respeito e de confiança. Maravilha. E ao final, você pergunta, ao final da fala, se tem algo mais que aquela parte gostaria de dizer, né? Algo mais que ela queria dizer. E aí, então, você passa a palavra para o outro, tá certo? Então, olha lá, faça a pergunta só no final, deixe que as partes expressem seus sentimentos. Olha aqui, ó, divertidamente, né, os sentimentos, que ela possa falar. Não a interrompa, tudo bem? E advirta antes sobre a linguagem adequada, sem excesso. Agindo assim, elas vão estar se sentindo num ambiente seguro para poderem expor seu ponto de vista. Então, você no final faz perguntas, certifica que compreendeu, se a parte não tem mais nada a dizer, e aí então passa a palavra para o outro, né? Então você faz essa escutativa. O que é essa escutativa? Normalmente a gente escuta para poder, já pensando em como vai revidar, né? Como vai responder, como vai se defender. Na verdade, você nem está escutando o outro, você usa o tempo que o outro está falando para poder programar a sua defesa, né? Assim, essa é uma escuta normal. Na escutativa, a gente escuta verdadeiramente
e fica tentando identificar qual é a necessidade, o que o outro está precisando ali por trás. Então, o mediador que já é treinado, ele faz isso, ele capta essas informações, depois ele decodifica, ele parafraseia numa linguagem mais interessante, né? Numa linguagem mais clara e numa linguagem positiva. Então, ele faz perguntas, ele utiliza resumo, ele faz paráfrase. Então, ele pergunta, por exemplo, assim, entendi, então posso concluir que você fez isso, né? E ele identifica e reforça os pontos convergentes e as divergências também na fase da mediação. Então, olha só a questão do ponto de vista. Olha aqui um exemplo legal, gostei dessa figura aqui, queria mostrar para vocês. Olha o número 9. Do ponto de vista desse interlocutor, é o 9. Já desse outro aqui, é o 6. Ninguém está errado, tudo bem? Ambos estão certos de acordo com o seu ponto de vista. Tem a frase aí, ó. Just because you are right, só porque você está certo, doesn't not mean I'm wrong. Não significa que eu estou errado, né? You just haven't seen life from my side. Você simplesmente não viu do meu ponto de vista. Tá certo? Então, não é uma questão de certo ou errado, mas de ponto de vista. E o mediador faz esse reenquadramento, né? E mostra essa diferença de ponto de vista. Ele também estimula a geração de solução pelas partes, né? O mediador, já que ele não pode sugerir, já que ele não pode falar, ele faz perguntas para estimular essa geração de solução, tá certo? E aí ajuda na aferição da viabilidade desse acordo, ver se ele é viável, se ele é factível, se as partes vão conseguir cumprir, até às vezes elas concordam com questões muito, muito pesadas, né? Então você fala assim, como você pretende cumprir isso? Como vai fazer, né? Então afere essa viabilidade, a estabilização do acordo e o fechamento desse acordo. Perfeito? Então, isso é, assim, palavras muito singelas, como é que se desenvolve a mediação? E eu tenho uma pergunta para você. Você, como mediador, você media ou medeia? Como é o correto falar? O verbo mediar, você conjuga igual odiar. Então, eu medeio, eu mediei, ele medeia, ele mediou. É igual o verbo odiar, então mediar. Então, você nunca mais vai errar e nem ficar na dúvida, não é mesmo? Então, essa frase eu achei bem interessante, eu queria trazer para vocês, que fala assim, ó, o maior problema de comunicação é que não ouvimos para compreender, ouvimos para responder. Essa é a verdade, né? Na maior parte do tempo, quando alguém está falando, a gente está escutando já pensando na resposta que a gente vai dar, já elaborando, e não necessariamente para ouvir o ponto de vista do outro, né? Então, vamos treinar a escutativa e ouvir, estar inteiro de fato, em só ouvir. Esse é um bom treinamento, meus amigos. Bem, eu quero acabar a aula de hoje e deixar com você aí esse recado, ó. A habilidade para lidar com conflitos é essencial para os bons relacionamentos. Vimos que, de acordo com a teoria moderna do conflito, o conflito ele é uma realidade, ele é existente, e ele é inato na sociedade, né? Então, não tem como fazer, sempre temos conflitos, desde que somos pessoas diferentes, temos pontos de vista diferentes, e muitas vezes divergimos, né, sobre como atuar, sobre as estratégias que adotaremos. Então, o conflito é uma realidade, que a gente não é boa nem ruim, simplesmente precisamos aprender a administrá-los, não é mesmo? E às vezes ter uma visão positiva, construtiva desse conflito, ver nesse conflito uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. E saber lidar com os conflitos é essencial para bons relacionamentos. Então, a nossa vida e sociedade, ela pressupõe necessariamente nos relacionarmos, né? Então, vamos cuidar para que a gente tenha cada vez mais boas relações, tá certo? Um grande abraço, espero que você aceite esse convite e fique para a próxima aula que a gente vai falar de acordo e de negociação. Um grande beijo, até já. Essa dificuldade com o mouse. Tchau, tchau.